Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso sexto vídeo, a nossa sexta aula do sétimo curso dos 27 perfis de personalidade. E o tema de hoje vai ser exatamente a gente falar sobre a busca, né, pela segurança, sobre a busca pelo foco na sobrevivência, sobre essa maneira de se colocar diante da vida de forma invulnerável e como que isso afeta, né, a relação dessa pessoa que vive essa personalidade, onde a vaidade está na base da formação dos padrões de pensamentos, dos padrões emocionais, dos padrões de comportamento. Mas antes da gente entrar propriamente dito, né, na nossa aula, na nossa reflexão, eu peço licença para humildemente reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio a espiritualidade que nos acompanha, nos guia, nos ensina, e reverencio o seu eu superior e peço licença para que juntos e juntas possamos compartilhar os nossos aprendizados. Como a gente vem falando, né, nós estamos lidando com um perfil de personalidade que faz, né, a pessoa acreditar, né, que ela precisa estar sempre no comando das coisas. Ela acredita que ela precisa sempre saber tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, quem vai fazer, né? Quando que esse alguém, né, vai fazer, e quando essa pessoa ela não se vê no controle das coisas, quando ela não se vê sendo a pessoa que tem todas as informações nos mínimos detalhes, que tudo está correndo baseado no planejamento, na estratégia dela, ela tem uma tendência, né, a assumir uma postura de ansiedade. Em muitos momentos ela pode assumir uma postura de agressividade, de perder, né, o controle e lidar com as pessoas à sua volta de uma forma muito expressiva para que ela consiga recuperar a sensação de segurança, estando, né, ciente a par de tudo e que tudo esteja correndo como ela gostaria e acredita que deveria ser. E essa preocupação que essa pessoa entra, né, faz ela ficar buscando cada vez mais prevenir todas as possibilidades que existem na cabeça dela das possíveis falhas. Então, o que na cabeça dela parecer como uma falha diante daquilo que ela está buscando, né, ela vai ter uma hipersensibilidade, ela vai ter um foco muito intenso, né, em olhar para esse tipo de coisa. Então é uma pessoa que ela vai se irritar com muita facilidade, ela vai, né, comparar as pessoas com muita facilidade, porque ela está esperando algo muito específico, então ela está julgando aquilo que ela está vendo, baseado naquilo que ela tem como uma expectativa, como um modelo do que deveria ser, de como deveria ser, e assim ela acaba se posicionando de uma maneira que às vezes possa ofender outras pessoas, pode causar no outro um desconforto desnecessário, só que na cabeça dela isso realmente é o melhor a fazer, porque ela está se sentindo pressionada. Então, nesse sentido, é uma pessoa que tem dificuldade de descansar a mente dela está sempre produtiva, está sempre executando, está sempre planejando, está sempre criando estratégias, está sempre tentando evitar os riscos, e o corpo também vai sentindo o impacto desse processo mental extremamente excessivo, porque o corpo ele vai estressando. Quando a nossa mente está muito ligada, quando a nossa mente está muito apreensiva, está muito focada em algo, a gente vai liberando níveis de cortisol e de outras substâncias que vão realmente cansando a gente, que vão deixando a gente, né, em um determinado esgotamento, dependendo do quanto, né, essa pessoa ela tá tentando ficar no controle. Então, quanto tempo do dia ela passa tentando, sabe, se manter nesse foco, sabe, de tudo como ela quer, de tudo do jeito que ela acredita. Se você é uma pessoa que está vivenciando isso, você percebe que o seu corpo ele está respondendo com espasmos, sabe, com aqueles tiques, com as tremedeiras. Às vezes o olho fica pulando, fica tremendo, às vezes para e o dedinho fica assim tremendo, se senta e a perna ali, o pé fica batendo, sabe, aquele sinal de ansiedade, o joelho batendo. Ou a pessoa ela para assim, ela percebe, sabe, que ela tá assim atenta a tudo, prestando atenção em tudo, ou ela tá ali tentando ficar no momento de relaxamento e a cabeça dela não para de pensar em muitas coisas. Só que o desafio é quando a gente acostuma com isso e a gente acha que isso é algo natural,
que isso é a nossa essência, que nós realmente somos isso, quando na verdade a natureza da mente humana, ela é paz, calmaria. Não estou dizendo que é o que a maioria das pessoas experimentam, mas a natureza da mente humana é a paz. E quanto mais a gente dedica energia, foco, tempo, prioridade ao nosso autoconhecimento, a praticar momentos de concentração, momentos de fechar o olho, de se permitir a respirar de forma mais consciente, de perceber o que está acontecendo no nosso corpo, a gente começa a perceber que a nossa mente ela vai entrando em um estado de paz, ela vai entrando em um estado de harmonia, e quanto mais a gente pratica e vivencia esse estado de concentração, esse estado de presença, mais a gente percebe que no dia a dia a nossa mente passa a ter um estado de paz e de tranquilidade. Então é como uma academia, é um exercício que quanto mais eu faço, mais eu levo benefício para o meu dia a dia. Assim como uma pessoa que pratica, né, academia, quando ela fortalece a musculatura dela não fica forte só na academia. Qualquer coisa que ela vai fazer fora da academia no dia a dia, ela tem uma musculatura mais forte que dá suporte para ela viver o dia a dia dela. E esse estado de concentração ele vai ajudar nesse sentido, nesse esgotamento do corpo, nesse esgotamento da mente, nessa capacidade de silenciar e de aprender que não tem necessidade de tanto controle, que isso é o personagem que quer, não é você, não é a natureza da sua mente isso. Um outro ponto que é importante é a gente perceber o quanto que quando a gente está tentando então, né, ficar nesse foco dessa sobrevivência, tentando controlar as coisas, sabe, tentando prevenir as falhas, estressado, nervoso, pilhado, a gente começa a desvalorizar, sabe, tudo aquilo que é emocional. A gente começa a achar que tudo aquilo que é emocional, tudo aquilo que envolve as emoções, como algo que parece supérfluo. Se aquilo não, se uma situação não tem utilidade, se, por exemplo, uma pessoa está falando de algo que é emocional, acaba tendo sim uma tendência nesse perfil de personalidade de achar que o que o outro está falando é algo que é uma perca de tempo, que é um assunto inútil, que é um assunto irrelevante. Por quê? Porque ele não está falando de algo prático, de algo que vai trazer um resultado, de algo que vai ter algum impacto de eficiência no que está sendo feito naquele momento. Mas, quando nós estamos convivendo com seres humanos, nós precisamos ter essa clareza de que assuntos, alguns serão de coisas práticas e outros serão de questões emocionais, de experiências, de percepções, de intuições, né, de intenções. E quando a gente acaba valorizando somente aquilo que é útil, aquilo que é prático, aquilo que na nossa cabeça, né, nos traz uma sensação de segurança, porque está em harmonia com aquilo que a gente já criou, que é o que deveria ser, porque quando a gente se sente seguro, não necessariamente quer dizer que nós estamos seguros, só quer dizer que a gente está vivendo algo que a nossa cabeça esperava estar naquela situação. Quando a gente cria uma expectativa e a realidade não é igual à nossa expectativa, a gente não se sente seguro, geralmente, naquela realidade. Por quê? Porque parece que tem algo de errado, parece que algo não está acontecendo como deveria ser. E assim a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a realmente se sentir deslocado, e nesse momento de deslocamento, de não me sentir ali no controle, porque eu não previa isso, eu não sabia que ia ser dessa forma, eu não conheço essa forma de estar que eu estou aqui, existe uma tendência muito maior de vir essa insegurança. E nessa insegurança surge então essa irritabilidade, essa insensibilidade perante aquilo que não é prático, perante aquilo que não é utilitário. Né? O que é utilitário, né? Sabe? É quando eu estou falando algo que eu posso aplicar aquilo e ter algum resultado. Só que às vezes eu estou falando de algo que você não pode aplicar. Às vezes eu estou falando de uma experiência interna minha, sabe? De como que foi meu dia ontem, como que eu passei, sabe? Uma coisa feliz que eu vivi, ou até mesmo uma coisa triste que eu vivi. E para essas pessoas ouvir sobre esses assuntos, vai, ai meu Deus, sabe? Vai gastar meu tempo aqui agora com isso. Então, sem perceber, essa pessoa ela tende a resumir e a reduzir a vida inteira à execução de tarefas. A vida passa a ser uma sequência de execução de tarefas, como se a vida só pudesse e só merecesse e só fosse isso, uma tarefa após a outra. A execução de uma tarefa, depois de uma outra tarefa, depois de uma outra tarefa, depois de uma outra tarefa. Então a gente acaba se tornando um fazedor de tarefas.
Não estou dizendo aqui que a gente não precise, sabe, ter disciplina e executar as tarefas necessárias do dia como adultos e cumprir com os nossos compromissos e responsabilidades. Mas a grande questão é, a vida ela não é só cumprir tarefa. Quando a gente começa a perceber que a vida não é só cumprir tarefa, a gente começa a desfrutar mais. E a gente, inclusive, até pode aprender que, às vezes, acreditamos que a felicidade está quando a gente conquistar algo ou alcançar algo. Quando, na verdade, a felicidade está ligada a gente aprender a desfrutar o que está acontecendo agora, enquanto estamos na construção de algo que desejamos e que queremos, né, na nossa vida. Porque quando a gente chega naquilo que a gente conquistou, a gente vai ter um pequeno momento de descanso e já vai buscar outra coisa. Então, se nesse processo, nesse percurso, a gente não aprender a encontrar ali a satisfação, sabe, o desfrute, a felicidade, a gente vai passar a maior parte da nossa vida no desgaste, no estresse, no sofrimento, na preocupação e na tentativa de controle, desconectando a gente das pessoas por não ter a sensibilidade de perceber elas. E para a gente também ir percebendo um nuance que eu acredito que é muito legal, é a gente também olhar para a questão do quê? Da sensação de solidão que a pessoa que vive uma personalidade como essa tem, mesmo estando perto de muitas pessoas. Porque quando eu me desconecto das minhas emoções e eu me desconecto das emoções do outro, eu acho que aquilo é algo inútil e eu estou focado somente em executar coisas, as pessoas vão me procurar somente quando eu tiver utilidade. As pessoas não vão me procurar quando for o momento de, sabe, de confraternizar, de comemorar uma data especial. Por quê? Porque as pessoas percebem que isso não chama a atenção dessa pessoa, que isso não tem a ver muito com ela. Então as pessoas vão aos poucos parando de convidar essa pessoa para momentos mais de lazer, momentos de descanso, momentos de diversão, e ela vai passando então a se sentir sempre solitária, mesmo estando com as pessoas, porque às vezes ela está no mesmo ambiente, mas as pessoas não incluem ela. Por quê? Porque quando incluem, ela não tá afim daquilo, ela não valoriza aquilo, ela não enxerga realmente valor naquele momento de descanso, naquele momento de uma conversa que não tem uma utilidade prática naquela situação. E com isso, né, vai se criando cada vez mais uma barreira que gera uma incapacidade da pessoa de aceitar, deixar que as outras pessoas cuidem dela, sabe? Essa barreira de que se o outro está cuidando de mim é porque eu não estou dando conta, é porque eu não estou sendo bom o suficiente, é porque eu não estou sendo eficiente, é porque eu não estou sendo forte, é porque eu não estou sendo capaz. E assim, cria-se então essa ideia que constrói uma armadura. E essa barreira que faz com que o outro não possa mais me acessar, faz com que o outro perceba então que eu sou uma pessoa tão imbatível, sabe? Eu sou uma pessoa tão forte, tão firme, que não preciso de cuidado, eu não preciso de atenção. E quanto mais as pessoas perceberem isso, e quanto mais essa pessoa tiver, sabe, querendo, né, provar que ela é invulnerável, que ela não sofre, não falando dos sentimentos, não falando dos desafios, não falando dos medos, das inseguranças, ela realmente, sabe, vai tornando a vida dela um espaço de solidão. E eu acredito que não é isso, né, que a gente quer, não é isso que a gente está buscando, não é isso que a gente espera. Só que quando a gente está vivendo um personagem como esse, a gente acha então que está no controle de tudo, que buscar somente as coisas práticas, sabe, está trazendo para a gente o que? Resultados, está trazendo para a gente benefícios e talvez até esteja mesmo trazendo resultados em vários aspectos da nossa vida, mas não vai trazer conexão com outros seres humanos. E na ausência das conexões, a gente se sente solitário e na solidão a gente acaba se sentindo infeliz. E muitas vezes, para compensar essa infelicidade, compensa ela com excesso de mais tarefas. E aí vira um ciclo vicioso que a pessoa só vai se afastando cada vez mais e cobrando mais resultados e vai achando que resultados vai trazer uma felicidade para ela. Não estou menosprezando a importância dos resultados, mas estou trazendo a consciência para a necessidade de entender que a vida é além dos resultados. Também é importante os resultados, mas é importante a presença no aqui, no agora e nas conexões. Se fez sentido para você essa mensagem, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe seu comentário, seu like e que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque o objetivo aqui é exatamente levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis e a gente se encontra amanhã no nosso sétimo vídeo, na nossa sétima aula do nosso sétimo curso dos 27 perfis de personalidade. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.